A minha memória teve um branco de repente. Graças a Deus, é uma alegria e uma responsabilidade ser porta-voz da palavra. Mas eu desejo que o seu coração seja grandemente abençoado nesta noite com a palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Igreja Shalom, está preparada? Amém. Deus abençoe a todos. O ensino desta noite, que Deus colocou no nosso coração, tratará de um assunto muito importante que algumas pessoas sabem um pouco, outras têm muitas dúvidas a respeito e outras nem nunca pensaram no assunto. Vamos falar sobre bênção, maldição, restituição. Como era no Antigo Testamento e como devemos entender bênção, maldição, restituição a partir de Jesus no Novo Testamento. Esse ensino ajudará você a abrir a sua visão, ampliar a sua visão com respeito àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós vamos nos deter um pouco nos textos do Antigo Testamento, e eu gosto sempre de dizer que a gente estuda o Antigo Testamento não simplesmente para conhecer a história, como tudo começou, mas há uma plenitude dos tempos em que há uma ligação entre tudo que aconteceu no passado e tudo que aconteceu quando veio Jesus e tudo que acontece nos nossos dias. Então, palavra de Deus é palavra de Deus, ela tem ensino sempre, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Amém? Eu gostaria de fazer alguns destaques a respeito desse assunto, de bênção, maldição e restituição. E o primeiro destaque que eu gostaria de fazer, e você fique bem atento para que você, no final, entenda tudo que a gente está trazendo para poder fechar no final e trazer o ensino para a nossa vida. Nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre o peso da bênção e da maldição lançada sobre uma vida. Trabalharemos duas bênçãos proféticas registradas no Antigo Testamento, e eu gostaria de convidar você para acompanhar na sua Bíblia, embora a gente vá projetar os textos, que você tenha a sua Bíblia aberta, e vamos iniciar por Gênesis 49. Como o texto é muito longo e nós não vamos passar por todo ele, extraímos só algumas passagens, então é importante que você tenha o Gênesis 49 aí na sua mão, porque enquanto você vai ouvindo, eu vou falando, você pode estar dando uma olhada no texto todo, e algumas coisas você vai vendo aí da sua Bíblia também, e vai ampliando o seu entendimento. Gênesis 49 tem o seguinte título, o capítulo: Bênçãos proféticas de Jacó. Bom lembrar que os títulos dos capítulos, eles foram colocados para facilitar o nosso entendimento, mas ele não faz parte do texto original. O texto original não veio com títulos, esses títulos são apenas didáticos para nos ajudar no entendimento. E quando a gente lê o Gênesis 49, então a gente vai tendo alguns entendimentos a mais, além daquilo que o título está propondo. Muito bem, antes da gente começar a falar da bênção de Jacó, eu gostaria de trazer algumas lembranças a respeito do Jacó, de quem era Jacó, rapidamente, porque eu creio que muitos aqui já conheçam bem a sua história. Mas quando Jacó estava para morrer, ele reuniu seus 12 filhos para profetizar sobre a vida deles. Mas antes da gente começar a falar sobre as profecias de Jacó, sobre a vida dos filhos, eu gostaria de lembrar quem foi Jacó, né? Jacó teve um grande desentendimento com seu irmão gêmeo, Esaú, e houve uma briga muito grande entre eles, e Jacó teve que sair corrido de casa para não ser morto pelo próprio irmão, porque ele havia roubado a bênção
da primogenitura que era direito de Esaú. Não vamos entrar no detalhe da história, porque não é o caso neste momento, mas eu sei que muitos de vocês sabem disso. Mas com o passar do tempo, Jacó longe, constituiu família, mas ele tinha no coração um desejo de reaver a sua amizade, de reatar a sua amizade com o seu irmão, e um desejo muito grande de reencontrá-lo e de restituí-lo. Ele que se enriqueceu muito, fora do seio da família, ele queria restituir o irmão pelo prejuízo que ele havia causado, roubando a bênção do seu irmão. E nesta viagem de encontro, ele estava muito assustado, muito preocupado. Como seria esse encontro? E no meio do caminho, uma noite muito especial na vida de Jacó, ele teve um tempo especial com Deus. Um anjo do Senhor o visitou e falou com ele profundamente. E naquela noite, Deus disse a Jacó: eu vou mudar seu nome. Você não vai se chamar mais Jacó, e sim Israel. E um dos sentidos deste nome é aquele que vê Deus, ou aquele que lutou com Deus e venceu. Porque Jacó recebeu a visita daquele anjo e ele estava desesperado por uma bênção especial do Senhor para poder enfrentar aquele encontro com o irmão. E ele agarrou no anjo e falou: eu não te largo, eu não te deixo enquanto não me abençoares. E assim Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ao lermos o capítulo 49, seria interessante depois, se você tivesse um tempo em casa para ler com calma todo o capítulo. Nós percebemos que, apesar do título dizer bênçãos proféticas de Jacó, ao ler o capítulo 49, você vai perceber que Jacó, quando foi dando as palavras, as suas últimas palavras antes de morrer aos seus filhos, ele proferiu bênçãos, maldições e predições do que aconteceria no futuro. Então, naquela época, não existia documentação de propriedades. Então, normalmente o pai, antes de morrer, reunia os filhos e dizia: você vai ficar com isso, você vai ficar com aquela porção, e assim ia distribuindo e fazia toda aquela divisão da herança. E Jacó, além de fazer isso, ele também deu um recadinho para todos eles, para cada um. A uns, Jacó proferiu bênção, prosperidade, e a outros, desgraça, calamidade. Obviamente, não haverá tempo para todas as palavras de Jacó para cada um de seus filhos. Imagine vocês ouvindo aqui 12 filhos. Primeiro, segundo, muito tempo nós levaríamos. Mas para o que nós desejamos passar para os irmãos nesta noite, vamos só extrair alguns exemplos. Acompanhem comigo Gênesis 49, 3, que foi a primeira palavra de Jacó ao seu primeiro filho, o mais velho, Ruben. Então, no versículo 3 do capítulo 49, ele se dirige a Ruben e disse assim: Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Eu penso que Ruben, nessa hora, sentiu-se muito lisonjeado com essas palavras do seu pai. Mas essa alegria, esse sentimento durou pouco, porque logo em seguida, e no versículo 4, Jacó disse assim, continuou falando a Ruben e disse: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O que havia acontecido é que Ruben havia se deitado com uma das concubinas de seu pai, na própria cama do pai.
Então isso era uma desonra muito grande, e na hora de dar a bênção, Jacó deu o recado para Rúben. Você pode imaginar a cena de constrangimento, vergonha de Rúben perante os irmãos. A princípio parecia que o pai estava enaltecendo, elogiando, mas ao fim, maldizendo. E o que será que aconteceu com Rúben? Realmente, o resultado da sua vida não foi dos melhores, e ele ele era representante de uma das tribos de Israel, cada um dos filhos o era, e diz a palavra que a tribo de Rúben era dividida, havia muita discussão entre eles, e o próprio livro de Juízes retrata isso, mas não temos tempo para detalhar cada situação, mas só para você saber que aquilo que Jacó disse a respeito de Rúben realmente sucedeu. Ele não foi o mais excelente, ele não foi bem sucedido, ele que era o primogênito e que deveria até receber porção maior de palavras e de herança do que seus irmãos. Mas vamos mudar de filho agora. Jacó falando com José. Jacó, no versículo 22, 21 e 22, do capítulo 48, também chama José, seus dois filhos, Efraim e Manassés, e também transmite o recado. Depois disse Israel a José, esse Israel é o Jacó, né? Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos. Interessante que essa primeira palavra de Jacó a José foi antes da reunião dos filhos. Observem que foi no capítulo 48. Ele já antes da reunião com todos os filhos, ele já abençoou José particularmente, privilegiadamente. E é importante a gente considerar que essa palavra de Jacó, essas bênçãos proféticas de Jacó foram muito importantes, porque não era simplesmente uma conversa com os seus 12 filhos, era uma conversa com uma nação, a nação de Israel, que estava iniciando ali com os filhos de Jacó. Quando eles saíram da terra de onde eram, Canaã, onde havia fome, foram para o Egito em busca de alimento, Jacó e seus 12 filhos, e então eles permaneceram ali. E esses filhos de Jacó tiveram filhos e muitos filhos, e foram crescendo, e foram formando a nação que Deus escolheu para ser o seu povo, e que deu a essa nação o mesmo nome que ele deu a Jacó, Israel, aquele que vê Deus, porque o povo de Israel viu Deus muitas vezes na sua caminhada e experimentou muito da presença do Senhor diretamente. Mas voltando ao José, no capítulo 49, 26, na reunião com os demais filhos, Jacó abençoou mais uma vez José. E no verso 26, Jacó diz assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. E daí mais bênçãos sobre a vida de José. Mais um filho só nós vamos destacar. Jacó também profetiza bênção sobre Judá, com grande destaque. Capítulo 49, versículo 8 e versículo 10. Eu estou lendo agora na versão, na linguagem de hoje, Jacó dizendo assim: Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço.
Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Olha que bênção, que super bênção. E todos os filhos lá ouvindo. Judá recebeu maiores privilégios entre seus irmãos, se destacou realmente entre eles. A tribo de Judá, que ele representava, permaneceu até a vinda do Messias. Aliás, a única de todas as tribos, ao longo do tempo, foram guerreando, foram se afastando de Deus, foram adorando a outros deuses, foram sendo atacados por inimigos, e a única tribo que persistiu até o fim foi essa tribo de Judá. Estão percebendo o poder da bênção na vida de uma pessoa? Então, Judá realmente persistiu, foi até o Messias, e Jesus nasceu da tribo de Judá. Mas eu quero destacar mais um ponto, que seria a seguinte: bênção perdida pode ser restituída. Eu vou repetir. Bênção perdida pode ser restituída. E agora quero passar para Deuteronômio 33. Abra sua Bíblia e nós vamos agora falar um pouco sobre a bênção de Moisés. A bênção de Moisés tem muita similaridade com a bênção de Jacó. Vocês sabem, conhecem a história. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Então, nesse momento, o povo já era enorme, era uma grande nação de Israel, vivendo dentro de um Egito que escravizava esta nação. E Deus preparou Moisés, levantou Moisés para ser o profeta de Deus no meio daquele povo e arrancá-los da escravidão e levá-los para a conquista da terra perdida. A promessa já havia sido feita lá atrás. Jacó já havia dito isso a Moisés: José, vocês vão voltar para a terra que Deus tem para vocês. E essa terra é chamada de Nova Canaã, a terra de Canaã perdida naquele tempo que a família de Jacó saiu de lá por causa das dificuldades e foi para o Egito. Só que agora, essas 12 tribos, era muita gente, eram milhares de pessoas. E então Moisés conduziu aquele povo, arrancou do Egito, e é uma história também bem conhecida, que todos sabem bem a respeito da travessia do mar e da peregrinação no deserto por 40 anos. E Moisés foi o grande profeta. Aliás, ele é o maior profeta de todos os tempos, pelos sinais e maravilhas que ele realizou na condução daquele povo pelo poder de Deus. E quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus permitiu que Moisés só avistasse a terra. Ele não entrou na terra, mas ele avistou essa terra. E ele pôde ver que Deus realmente cumpriu o prometido, cumpriu a promessa, e ele teve o privilégio de conduzir o povo. Já estava velhinho, e antes de morrer, ele reuniu o povo e proferiu a sua bênção também, nos mesmos moldes da bênção de Jacó, falando a cada uma das tribos de Israel, mencionando cada um dos nomes dos filhos de Jacó que representavam tribos de Israel. Só que a bênção de Moisés apresentava uma grande distinção da bênção de Jacó. Moisés cancelou as maldições de Jacó, abençoando a todos indistintamente. Observem comigo, vou só usar um exemplo de um dos filhos. A bênção de Jacó para Rúben, qual foi?
não serás o mais excelente. Essa foi a palavra dura de Jacó para Rúben. Moisés chega para Rúben e diz, em Deuteronômio 33:6, viva Rúben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Glória a Deus por uma libertação de uma palavra dura, de uma maldição sobre os ombros. Eu penso que Rúben deve ter tido dias muito difíceis, pesados, por conta do que seu pai havia profetizado para a vida dele. Mas vem Moisés e amorosamente diz, viva Rúben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Maldição cancelada. Isso significa, então, que uma maldição lançada pode ser cancelada. Aleluia. Ao final de sua bênção, depois de falar com todas as tribos, que não vamos detalhar, Moisés encerra essa bênção de uma forma muito linda, falando em geral para todo o povo de Israel, e está lá nos versículos 28 e 29 do capítulo 33, que diz assim: Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Que delícia ouvir essas palavras, depois de tantos anos de peregrinação no deserto, depois de palavras ditas por um pai com amargura no coração pelo que cada filho fez, e foi duro em palavras para a maioria deles. Agora ouvi uma bênção dessa. Olha, aqui está a terra prometida, que o Senhor vai conceder a vocês entrarem. Feliz és tu, ó Israel. É tudo de bom quando a gente ouve palavras de bênção. E isso deve chamar a nossa atenção para que a gente tenha esse cuidado. Assim como a gente gosta, como faz bem na nossa vida receber palavras de bênçãos para a nossa vida, temos de ter os nossos lábios prontos para dizer palavras de bênção àqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. E ainda hoje pela manhã, quando eu falava lá na Vila Marieta, eu me lembrei que era um costume da época, era comum o pai fazer isso, e falando um a um, e falava o que tinha que dizer. Mas hoje nós sabemos, palavras duras, críticas, a gente faz em particular, só a gente e a pessoa. Em público, só elogios, verdadeiros, porém, sinceros, motivação, encorajamento. Nunca, jamais colocar alguém em constrangimento para dizer palavras duras. Mas isso é só um parêntese no meio dessa palavra que o Senhor tem para hoje. Mas agora eu gostaria de fazer um terceiro destaque a respeito do que fazer com tudo isso que a gente falou até aqui sobre bênção, maldição, restituição. De tudo que nós dissemos, o que muda do Antigo para o Novo Testamento? Lá de Jacó até Jesus, será que muda alguma coisa? Muda totalmente. Jesus veio para nos proporcionar um tempo de graça, um tempo de liberdade, de libertação, de bênçãos para a nossa vida. E poderia trazer aqui muitos textos para ilustrar, fundamentar o que Jesus veio fazer. Ele abriu, ele derrubou o véu para que nós pudéssemos ter acesso direto a Deus, mas isso custou um sacrifício muito grande dele por nós. Então, o que mudou, eu responderia com João 1,17, um texto bem
bem curto. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus que não vivemos naquele tempo. Às vezes a gente ouve comentários: aquele povo que era feliz, tinha manifestações, sinais, maravilhas, ouvia a voz de Deus. Muito lindo isso, mas eu não troco pelo tempo da graça. Eu não troco pelo tempo da graça em que Jesus abriu as cortinas do céu, as portas, e nos deu livre acesso ao Pai. Então, voltando um pouquinho à bênção de Moisés, Moisés profetizou bênçãos terrenas, que já foi bom para aquele povo, para aqueles filhos de Israel. Mas Jesus, através do seu sacrifício, foi muito além. Ele profetizou bênçãos eternas. Glória a Deus por isso. Cancelou a maior maldição que pesaria nos nossos ombros se não tivéssemos entregado a nossa vida a Cristo. A maldição do pecado, com a qual nós já nascemos. É uma herança espiritual que não tem como dizer: não quero essa herança. Todos nascem com a herança maldita do pecado, mas que é abençoada por Jesus Cristo, e tornou-se bendito o seu sacrifício, cancelando toda a maldição que estaria sobre os nossos ombros. E lá na cruz, Ele eliminou essa maldição para todos aqueles que forem lá buscar: Senhor, eu quero essa libertação, eu quero esse cancelamento na minha vida. E Jesus então restituiu para sempre o nosso contato direto com Deus, a nossa possibilidade de falar diretamente com Deus. Não há necessidade de sacrifícios de animais, de sacerdotes que intermediem a nossa comunicação com o Senhor, mas Jesus Cristo se colocou como ponte, como intermediário, e falou: vai ao céu, vai ao Pai, você tem livre acesso. E uma coisa maravilhosa que Jesus fez por nós, a obra dele foi tremenda, foi grandiosa. A obra dele ainda acontece nos nossos dias, na nossa vida. Mas antes dele ir até o Pai, dele deixar essa terra, de cumprir a sua missão como filho do homem, Jesus clamou ao Pai por nós. E que oração linda, a oração sacerdotal de Jesus, que também não vamos trazê-la toda, mas alguns pequenos trechos, lá em João 17, capítulos 15, 16 e 22. Olha que oração maravilhosa Jesus fez por nós. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então Jesus já preocupado, sabendo que aqueles que vieram a Ele permaneceriam nesse mundo, Ele iria para o Pai, mas Ele pede ao Pai: guarda aqueles que Tu me deste, guarda cada um deles. E nesse rol de guarda aqueles que Tu me deste, está você, estou eu, glória a Deus, que nem existíamos ainda, mas essa bênção foi eterna para nós, para os que nem nasceram ainda, e para quando deixarmos este mundo e alcançarmos a eternidade, estamos guardados, abençoados, garantidos por Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. No verso 16, ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus falando com o Pai, com aquele coração cheio de amor por nós. Então Jesus era cheio de santidade, a glória de Deus estava sobre ele, e ele fala sobre nós, sobre aqueles que eram dele, como sendo igual a ele. Quão longe nós estamos de ser igual a Jesus, mas ele nos trouxe para si. Então pediu ao Pai: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós estamos aqui nesse mundo,
vivendo nele, passando pelas lutas e dificuldades que o mundo apresenta a nós, mas a gente tem de lembrar, não, Jesus falou, eu estou sofrendo um pouquinho aqui, mas esse tempo é um pingo em relação à eternidade que eu vou viver. Amém? Glória a Deus por isso. Isso é nada, é uma nuvem passageira esse tempo que estarei aqui nesse mundo. Eu não sou desse mundo, mas enquanto estamos aqui, estamos guardados pelo Senhor. Mas no verso 22, Jesus diz assim, conversando com o Pai a nosso respeito: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu vou repetir, essa palavra de Jesus é tremenda, é maravilhosa, faz toda a diferença na nossa vida. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Jesus simplesmente deixou para nós a sua própria glória. Aleluia! Glória a Deus, isso faz toda a diferença. Glória é símbolo da presença de Deus. Nós temos a glória na nossa vida. A presença de Deus eu tenho na minha vida. Você tem na sua vida e não pode se esquecer disso em momento algum. Jesus a deu a nós. Para quê? Para ficarmos unidos a Deus. Aleluia. E para finalizar essa palavra, eu gostaria de dizer o seguinte: que se nós temos a glória de Deus em nós, se nós temos o cuidado de Deus por nós, se somos guardados pelo Senhor, por que é que nós vivemos tão apreensivos, tão preocupados? Se maldição alguma pode nos alcançar, a maior delas já está vencida lá na cruz, somos perdoados pelo sangue poderoso de Jesus, o pecado não tem mais peso na nossa vida, porque nós somos justificados por Cristo. Continuamos pecadores, mas não vivemos em pecado, porque essa maldição já não nos pertence mais. Então, por que é que vivemos tão preocupados se temos a presença de Deus, a glória de Deus em nós? Por que vivemos tão assustados e apreensivos? E a palavra de hoje vem chamar a sua atenção para isso. O cristão deve andar na contramão de tudo aquilo que ouve, de más notícias. Há muitas pessoas que vivem angustiadas, caídas, se sentem derrotadas por palavras malditas que ouviu de alguém, muitas vezes de um pai, de um irmão, de uma mãe, de um familiar, de um colega, e aquilo fica pulsando, martelando na cabeça. Repreende em nome de Jesus. Não tem maldição que possa sobressair na nossa vida, porque Jesus já cancelou todas elas. Glória a Deus por isso. Salmo 112 faz uma descrição sobre a vida de quem confia em Deus. E o versículo 7 é muito interessante. Eu gosto muito e sempre procuro me lembrar em momentos difíceis. Aquele que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que confia no Senhor, que tem a glória do Senhor, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Glória a Deus por isso. Nós temos de lembrar disso sempre, porque vivemos rodeados de más notícias. Óbvio que somos atingidos por toda a crise que acontece ao nosso redor. O mundo inteiro anda muito assustado. O terrorismo está aí, espalhado, e não se sabe onde possa se manifestar. Quando vemos,
uma explosão lá, uma carnificina ali, uma bomba acolá. E eles fazem questão de fazer isso em lugares diferentes para mostrar força, mostrar poder. Olha, cuidado com a gente, a qualquer momento a gente aparece. Vivemos muito assustados com as próprias notícias do dia a dia da nossa nação. Crise moral, crise política, crise financeira, crise pelo descaso com a saúde, com a educação, com a segurança. A gente sofre também por aqueles menos favorecidos, que num governo ruim, que não pensa numa nação pobre, necessitada, nós sofremos por todos, pelo que a gente passa e por outros que passam ainda mais dificuldades e necessidades. E ai daqueles que não têm o Senhor, que não têm a glória de Deus na sua vida, o sofrimento é ainda mais pesado, é ainda maior. Mas a palavra de hoje quer dizer: não deixe as más notícias enfraquecerem o seu vigor espiritual. Nós não podemos nos abalar, nem pelas más notícias, nem pelos acontecimentos ao nosso redor, porque senão a gente desfalece, fica desesperado, assustado. Há pessoas que já entregaram os pontos: não, para mim não tem mais jeito, não, a minha empresa já faliu, não vou ter mais outra chance, estou sem trabalho há muito tempo, não vai haver outro melhor do que o último que eu tive, não, a minha saúde, o problema de saúde que eu estou enfrentando na família, ou em algum amigo, ou alguém muito querido, não tem mais jeito. Não podemos nos entregar, porque nós temos a glória de Deus em nós, e com a glória de Deus em nós, nós podemos vencer todo e qualquer mal, todo e qualquer problema. Crise familiar, crise nos relacionamentos, não tem jeito, não tem solução. Tem para aqueles que têm a glória de Deus na sua vida, e nós a temos. Louvado seja o Senhor. Mas falando sobre essa questão de más notícias que nos abalam, que nos abatem, que nos estremecem, que às vezes nos paralisa muitas vezes. Eu me lembro que no período da crise hídrica, em 2014, 2015, foi mesmo muito grave. E as notícias eram das piores, dia por dia. E a gente estava vivendo tão apavorado, economizando e vendo aquele volume do nosso sistema Cantareira só baixando, até chegar no volume morto, e aquelas notícias horríveis de que mesmo que as chuvas se tornassem regulares, levaria 5 anos para repor o nível dos reservatórios. E isso era muito apavorante na época. Vai levar 5 anos, isso se vierem chuvas regulares. Mas eles não sabiam que o Todo-Poderoso mandaria tanta chuva nesse início de ano, que encheram os reservatórios. Lógico, em algumas regiões ainda há problemas, mas quanta chuva o Senhor mandou. Quanto nós oramos como igreja, pedindo por chuvas. E a gente na época ficava tão assustado, apavorado. Essa crise, ela teve o seu papel. Ela nos ensinou a valorizar mais a água, a ter mais cuidado com a água do planeta, que precisa ser preservada. E nós aprendemos a duras penas. E agora devemos nos lembrar desses ensinos e toda a economia que fazíamos. Devemos continuar, porque a água é nosso bem maior. Eu li uma vez uma frase assim: sem água somos todos miseráveis. Porque alguns achavam assim: eu gasto, eu estou pagando a conta, pode vir quanto for. Sem água somos todos miseráveis. Então aqui um lembretezinho, um parêntese: continue aproveitando água, fazendo reuso naquilo que é possível, porque ela é o nosso bem maior para todas as coisas que precisamos aqui nessa terra.
Mas antes de trazer esse exemplo, eu tomei o cuidado de me informar se realmente melhorou. Eu achava que sim, com tanta chuva que veio, com algumas notícias que lemos, que vimos, mas eu fui consultar um site que diariamente é atualizado por informações dadas pela Sabesp, no nosso estado, obviamente, na nossa região, que informa o nível de água de São Paulo no sistema Cantareira e constatou em 30/7/16, talvez esse nível não seja o de hoje, porque nós estamos numa época de seca, o período mais seco do ano, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, ainda vai mandar muita chuva para nós. Mas em 30/7 era de 76,1% da sua capacidade, o sistema Cantareira. E ele estava lá avaliado naquela data, 30/7/16. Estado excelente. Um resultado totalmente diferente dos prognósticos durante a crise. Por que eu trouxe esse exemplo do nosso dia a dia? Porque muitas vezes o nosso nível espiritual, o nosso nível de relacionamentos, o nosso nível financeiro, o nosso nível de questões de trabalho está lá no volume morto. Mas você tem a glória de Deus. E esse nível pode subir a hora que o Todo-Poderoso der uma ordem. E você tem de saber disso. Se eu estou no volume morto, não vou continuar nele. Esse nível vai subir, porque eu tenho a glória de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Aprendemos, então, que tudo passa. Tudo passa. O nosso Deus é Senhor da nossa história, e tem o melhor desta terra para você, para mim, e garante a sua graça até a eternidade. E não pense que você é bolsa de valores, que tem que ficar subindo e descendo nas suas emoções, nos seus medos, nas suas preocupações, conforme cada notícia que aparece. Bolsa de valores é assim. Quando o governo acerta algumas providências, algumas decisões, a bolsa sobe, o dólar baixa. Isso é no mundo inteiro. Acontece um problema lá na China, o mundo inteiro sofre, as bolsas caem. Nós não somos bolsa de valores. Não vivemos de rumores, de más notícias. Nós vivemos pela glória de Deus que está em nós. Amém, Shalom. Glória a Deus. Quando estamos em crise, temos de encará-la como uma oportunidade para novas conquistas e viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Sabe as pessoas que não se assustam com a crise? Existem alguns espertos assim. Eles vão descobrindo novas possibilidades. Ah, não deu aqui? Perdi essa fonte de renda, por aqui não consigo mais nada. Ah, mas espera aí, com essa crise surgiram algumas outras necessidades que não estão sendo atendidas. Eu posso trabalhar por aí. Ou seja, o Todo-Poderoso pode te dar uma indicação e de repente Ele quer dizer, não é mais aquilo que você fazia, mas você pode fazer outras coisas. Você tem a minha glória, eu te capacito e abro novas portas. Levanta-te, sai desse volume morto e melhore o seu nível pela graça de Deus. Você tem vivido momentos de crise, de dificuldade? Crise familiar, crise financeira, na saúde, no trabalho, na vida espiritual? Seja qual for a crise, o Senhor nos restitui de tudo aquilo que perdemos, de tudo aquilo que estamos ameaçados de perder, porque é Ele que nos garante, é Ele que nos sustenta. É preciso crer, é preciso clamar, é preciso declarar e confiar na vitória que o Senhor vai dar. E mesmo que pareça que esse dia parece que nunca chega, que nunca vai chegar, eu preciso me lembrar, eu tenho a glória de Deus em mim, e Ele vai me afastar de todo o mal, e Ele vai me garantir, e Ele vai me sustentar, e Ele vai mudar os rumos da minha história. E para finalizar, eu gostaria de colocar o texto de Romanos 31, 32, que diz assim:
Nós até cantamos hoje, foi uma delícia cantar, porque eu já sabia que ia trazer esse texto. Foi muito bom. Você já declarou isso hoje, cantando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o texto diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, de tudo isso acontecendo à nossa volta? Se Deus é por nós, quem, o que será contra nós? Que situação pode nos derrubar? Se Deus é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não é lindo o texto? E eu gostaria agora de fazer um convite a Shalom, para declarar estas palavras como sendo algo que você queira proclamar na sua própria vida, como realidade da sua própria vida. Eu quero convidá-los a se colocar em pé. E não simplesmente ler o texto. Não vamos ler o texto. Eu quero que você acompanhe o texto lá na tela, mas você declare estas palavras como quem crê, como quem recebe, como quem vive e quer continuar vivendo essa realidade na sua vida. Nós precisamos declarar palavras de bênçãos sobre nós mesmos, porque a glória de Deus está em nós. Não precisa ninguém vir orar e dizer: eis que o Senhor está dizendo. A palavra já está aqui, já está dita. Você precisa tomar posse dela e declarar: é isso na minha vida. Amém, igreja? Então declare, não leia. Declare essa realidade, essa verdade que você quer abraçar e continuar vivendo na sua vida, com todo o seu vigor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Glória a Deus, é isso que eu quero viver na minha vida. Deus abençoe.